Louvado seja Deus. Eu quero repassar para aqueles que hão de assistir essa fita, ver ou ouvir, um estudo que tem por título Enriquecendo os Conhecimentos sobre a Bíblia. Eu fui professora dos juniores na escola dominical no decorrer de 21 anos. No 22º ano, eu passei um ano como coordenadora do departamento infantil. E no decorrer dos anos eu sentia essa necessidade de fazer um estudo com as crianças em relação à palavra, para que despertasse nelas o desejo de ler. E ali eu fazia várias coisas assim, tipo questionário, atividades com a Bíblia, né? Ensinando os livros da Bíblia, fazia trabalhos de grupo, porque as crianças nessa faixa etária, elas gostam muito de competição, né? Então, eu procurei assim repassar para elas o conhecimento da Bíblia através brincando e ao mesmo tempo aprendendo, né? Então, aqui esse estudo em relação à Bíblia são conhecimentos, né, relacionados à palavra. Está dividido em quatro itens. Item 1. Deus usou no princípio da existência humana a palavra falada para transmitir seus ensinos. Era responsabilidade dos pais transmitirem aos filhos os mandamentos e as leis do Senhor, isto é, tudo aquilo que recebiam da parte de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 9, capítulo 11, versículo 18 a 22. Existem vários tipos de comunicação: verbal ou oral, através da palavra falada; não verbal, que é através da escrita, dos gestos, sinais, símbolos, sons musicais e ritmos. Como a palavra falada estava sujeita a muitos erros e esquecimentos e também seria pouco divulgada, Deus teve o cuidado de escolher homens de sua confiança para inspirá-los a escreverem tudo aquilo que fosse necessário para a humanidade tomar conhecimento do seu grandioso plano da salvação, e também conhecer as leis, as normas e os preceitos do Senhor para uma vida de comunhão com o seu Deus, e ainda para revelar o futuro que espera tanto aqueles que forem fiéis a Ele como os infiéis. Item 2. A Bíblia é uma biblioteca composta de 66 livros e está dividida em duas partes: Antigo Testamento com 39 livros e Novo Testamento com 27 livros. O maior livro da Bíblia é o dos Salmos e o menor é a terceira epístola de João. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo num período de 15 séculos. Seus escritores viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, e eram pessoas de nível cultural, social bem diferentes. Com todas essas diferenças, a Bíblia surgiu sem contradições, tendo como tema central o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é prova de que a Bíblia tem um único autor, Deus, que providenciou todas as coisas para que sua palavra chegasse a toda a humanidade. Item 3. A Bíblia, originalmente, foi escrita em vários tipos de material: tábuas, pedras, papiro e pergaminho. O papiro era uma planta aquática muito abundante nas margens dos rios e dos lagos no Oriente. A entrecasca do vegetal servia para a escrita.
Este material é mencionado várias vezes na Bíblia. Êxodo capítulo 2, versículo 3, Jó capítulo 8, versículo 11. De papiro vem a palavra papel. Pergaminho é a pele de animais curtida e polida para receber a escrita. É o material superior ao papiro em durabilidade. Seu uso vem dos primórdios da era cristã, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Os livros da Bíblia eram escritos em forma de rolo que variavam de 2 a 12 metros. Havia cabos de madeira em suas extremidades para facilitar o manuseio. Daí a necessidade do povo juntar-se em determinado local para ouvir e aprender acerca da palavra de Deus. Neemias, capítulo 1, capítulo 8, versículos 1 a 12. E Lucas, capítulo 6, versículo 6. Após a invenção da imprensa por João Gutenberg em 1450, temos esta maravilhosa obra em forma de livro. Foi o primeiro livro a ser impresso no mundo, a Bíblia. Sendo a palavra de Deus, tem subsistido através dos tempos, apesar de ter sido combatida, perseguida, queimada em praças públicas, odiada, menosprezada e até proibida por ímpios reis e imperadores malvados. E por último, item 4. Os livros da Bíblia não eram originalmente divididos em capítulos e versículos. A divisão em capítulos data de 1250, feita pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. A divisão em versículos foi feita de 2 vezes. O Antigo Testamento, em 1445, pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento, em 1551, por Robert Stevens, um impressor de Paris. A Bíblia tem 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. O número de palavras e letras varia de acordo com o idioma e a versão. O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor o Salmo 117. O maior versículo está no livro de Esther, capítulo 8, versículo 9. O menor em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Isso nas versões portuguesas, com exceção da tradução brasileira, onde o menor versículo é Lucas capítulo 20, versículo 30. Em certas línguas, o menor é João capítulo 11, versículo 35. Os livros de Esther e Cantares não mencionam a palavra Deus, porém, sua presença é evidente do princípio ao fim em ambos os livros. A vinda do Senhor é referida 1845 vezes, sendo 1527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento. O Salmo 119 tem, no hebraico, 22 seções que correspondem às letras do alfabeto. Cada seção contém 8 versículos. A frase "não temas" ocorre 365 vezes nas Escrituras, ou seja, uma para cada dia do ano. Louvado seja Deus! O Antigo Testamento encerra ao citar a palavra maldição. O Novo Testamento termina ao declarar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos estes fatos colaboram para aceitarmos a Bíblia como um verdadeiro milagre, porque
se não fosse Deus o seu verdadeiro autor, ela já teria com certeza se extinguido há muitos séculos. Tudo isso é prova de que a Bíblia tem um único autor, Deus, que providenciou todas as coisas para que sua palavra chegasse a toda a humanidade. Eu colhi essas informações do livro em que fiz o curso do CAPED, como também da revista do professor de juniores da Assembleia de Deus. Então, eu tenho aqui só para orientar e assim para dar uma dica de como preparar assim para ensinar os livros da Bíblia. Está aqui na cartolina, eu acredito que está dando para ver. Eu vou levantar. Então, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles têm 5 divisões, certo? No Antigo Testamento está os livros da lei, os livros históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. São 39 livros. No Novo Testamento, nós temos os evangelhos, o livro histórico, as cartas de Paulo, as cartas gerais e o livro profético. No Novo Testamento são 27 livros. Como também eu fiz uma Bíblia para ajudar no estudo com as crianças. Esta Bíblia, ela é de isopor. Eu coloquei as divisões. Aqui são os livros do Antigo Testamento e aqui estão os livros do Novo Testamento. Eu coloquei em caixa de fósforo. Cada caixinha de fósforo corresponde a um livro da Bíblia. Então, aqui está o livro de Gênesis. E dentro da caixinha, eu coloquei um resumo de cada livro. Então, trabalhando com as crianças, nós dividimos em grupos. Então, nós entregamos cada livro, digamos, nós vamos estudar os livros da lei. Então, dividimos em 5 grupos, que são 5 livros, que fazem parte dos livros da lei, e cada grupo vai estudar o resumo de um livro. Então, nós damos assim em torno de 15 minutos para eles estudarem, para ter uma visão geral de cada livro, e depois a gente chama cada grupo para fazer a sua apresentação. Ou seja, no final da aula, todas as crianças têm uma noção geral de todos os livros da lei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus.